voltei, web amigos, e dessa vez trago para vocês o book haul dos últimos 3 meses. Começando pelo mês de julho e já com a maioria em e-book, eis o primeiro, que eu li pelo Kindle. As Correntes Obscuras da Luz já foi citado aqui em vlog antes. Foi uma leitura coletiva de que eu participei. É uma distopia nacional que tem representatividade sáfica e indígena. O espaço distópico em que se passa o livro é a cidade de São Paulo. Esse é um livro que resgata sim muitas referências históricas, apesar de não focar em ser didático. Ele não é um livro daqueles que você vai pensar, nossa, vou ler aqui e ele é uma coisa muito séria, será que eu vou conseguir entender? Será que vai ser demais para mim? Não, ele é um livro bem jovem, a linguagem é super de boa, super tranquila. E ele é mais focado na parte aventurada da distopia, porque muita coisa acontece. É um caos atrás do outro e eu nem pensava que ia render tanto assim, porque é o primeiro volume de outros que virão em breve. Eu já tô muito animada pro segundo. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto a ponto de ficar aguardando o próximo lançamento. E esse é meu status atualmente, na espera. Aprofundando um pouquinho mais aqui, tentando fazer uma sinopse mais do meu estilo, ele é sobre uma garota que tem pouco parecido assim minha faixa etária, ela tem 17 anos, e ela é uma garota que se compara muito com a irmã mais velha, porque a irmã mais velha tem tudo que ela gostaria de ter também. E ela não é a única que faz essa comparação. A própria família fica fazendo esse jogo de falar, olha, porque a sua irmã tem isso e você não conseguiu. E não para por aí. A cidade também, né, aquele local onde eles moram, também pensa desse jeito, porque é como se fosse uma decepção para todo mundo, já que a irmã era um exemplo tão grandioso e ela, quando chegou na vez dela, foi lá embaixo, a pessoa não conseguiu atingir as expectativas. Então fica bem esse clima mesmo de inveja, mas ao mesmo tempo essa inveja ainda é uma coisa que impulsiona ela para correr atrás do que ela quer. Se você ler, você vai entender melhor, porque é uma coisa que sim é mais complexa, porém o jeito que é aprofundado aqui não é difícil de entender. E é bastante compreensível isso da parte dela, porque o tipo de coisa que a irmã dela conseguiu seria algo que, no tempo em que ela vive e no momento que ela vive, que é um lugar, a São Paulo, que está totalmente destruído. Então, para você conseguir alguma coisa na vida, alguma coisa que seja pouca, né, na verdade, você precisa passar por certos processos. E se você não passa, você está fadado a viver uma vida deplorável. Então, dá para entender o porquê que ela queria tanto e que ela se frustra por não ter conseguido e por que as pessoas julgam tanto. Se a realidade do Brasil, não sendo distópica, já é complicada, imagina numa história como essa, não é? O próximo e-book foi É Assim Que Acaba, e nesse caso não era exatamente e-book, foi PDF. Não sou muito a favor desse tipo de coisa, porque vocês sabem que PDF, né, é conseguido através de pirataria. Só que assim, a autora não é lá daquelas mais respeitáveis, então não fiz tanta questão e acabei sim lendo por esses meios. Eu acho que É Assim Que Acaba é uma narrativa que todo mundo já conhece, mesmo sem ter lido. E eu acho que esse é o erro. Muita gente fala coisa sobre essa narrativa que eu não concordo, eu até já falei disso em outra rede. Provavelmente a minha opinião ela vai ser bem controversa, mas eu acho que quem leu, talvez até seria bom ler de novo, porque eu penso que assim, a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque a partir do momento que uma opinião fica popular, às vezes ela influencia a sua. Então eu nem falo só de quem não leu, também pensar que é daquele jeito. Às vezes a pessoa está lendo e ela ouve alguém falar: tal coisa que acontece nesse livro é assim. E aí a pessoa pega essa afirmação e já começa a interpretar com base nessa afirmação. Então poderia até ser que se ela não tivesse escutado o fulano falar, a cicrana falar que era assim, não, brincadeira. Ela não pensaria desse jeito, não interpretaria o texto daquele jeito. Para
quem não conhece, agora vai entender porque talvez a minha opinião esteja complicada ali. É um livro que conta sobre um relacionamento abusivo, tá? Então, é um relacionamento que ele começa rápido. E não só isso, assim, ele escala, ele vai mudando de status aos poucos, rápido, né? Começa já em pouco tempo. Depois que começa com um namoro, já tem um casamento que eu considero relâmpago. Não é aqueles, não é tipo relacionamento relâmpago que o povo faz na internet que dura 24 horas. Não é nesse sentido que eu tô falando. É no sentido de que, como uma pessoa que preza muito por racionalizar as coisas, eu acho que se casar com 6 meses de namoro, acho que foi por aí, é cedo, né? É cedo. Então só isso pra mim já é muito polêmico. Mas o que pega mais as pessoas é a parte de que é um relacionamento em que a namorada, né, a mulher, vai ser agredida pelo cara. Tem muito mais coisa por aí, sabe? Não é só isso. Tem gente que fala que a narrativa ela é muito superficial e provavelmente porque é um livro de 300 páginas e 300 páginas é como se fosse o tamanho padrão, assim, que costuma ter os livros mesmos. E para esse assunto, que é mais complexo, talvez esse número de páginas não seja assim suficiente mesmo. Posso até concordar. Só que são sim explicadas muitas coisas, tanto sobre a mulher do livro como sobre o homem do livro. São sim explicadas muitas coisas. E eu não acho que quando se explica a história do homem é romantizado, porque o principal ponto é isso. As pessoas comentam por aí que esse livro é romantizado e eu, depois de ler, não concordei com isso. Não concordei. Agora, que a autora é uma pessoa duvidosa, isso eu sei. E não duvido mesmo. Então, assim, talvez a intenção dela não pode ter sido das melhores quando ela escreveu, pode ser. Só que quando a obra está feita e você lê, não é desse jeito que as pessoas falam na internet. Assim, eu fiquei até estranhei porque eu pensei que seria. E quando eu cheguei lá, eu vi que na verdade era um relacionamento abusivo, como a maioria são, sabe? Porque assim, não estou falando que a maioria dos relacionamentos são abusivos, não é nesse sentido da frase. É no sentido de que um relacionamento abusivo segue padrões, né? Eles têm os seus padrões. E é igual esses padrões que você vê por aí. É só você fazer pesquisas. É daquele jeito que funciona. E é daquele jeito que está sendo retratado. Inclusive, eu acho que assim, até tem algumas diferenças. Porque, como foi falado, o livro ele não tem tantas páginas assim. E muita gente fala que é superficial. E eu não acho tanto assim. Mas eu penso que existe um certo ponto, que é lá no final do livro, que aí sim fica superficial pra mim. Porque, se for ver, pra quem quer o spoiler aqui, pra quem não quer, pula. A mulher que tá passando pelo relacionamento abusivo, nesse caso, ela consegue sim superar, tá bom? Ela passa por cima. Só que é exatamente isso, é muito rápido e muito simples. Então é só assim, como se de repente a consciência dela estivesse com uma sombra por cima, ou enfim, com algo por cima durante o momento, e de repente esse algo, ele simplesmente sai dali. E ela, do nada, toma decisões e porque eu não vou ficar com essa pessoa está me tratando mal. Não é tão simples que se chega nesse resultado. É claro que as pessoas superam. Não é daquele jeito que tá no livro, né? Mas não acho que esse livro é tão ruim como as pessoas dizem. Agora vamos para os livros que eu comprei durante a Prime Day e eu gravei sobre isso. Caso você não tenha assistido, vou deixar o link aqui embaixo e nos cards para que você possa ver. Mas dá uma segurada, assista esse daqui primeiro e depois pode passar para o próximo. Agora explicando de uma maneira um pouco mais elaborada, vamos ter novamente mais uma distopia brasileira, dessa vez do Stefano Volpe, que se chama O Segredo das Larvas. Nesse caso já não sei tanta coisa sobre, porque ainda não li
e também e já faz um tempinho. O próximo é Maria Antonieta, já é uma vibe totalmente diferente, porque é uma biografia e atualmente eu já tenho aí uma perspectiva do que eu tô precisando ler mais, que são biografias. Então, essa já é uma que eu tô tendo, já podendo começar. Para isso tem um motivo, claro, mas por enquanto eu não tô podendo falar sobre. Mais um nacional que eu comprei foi A Crisálida Dourada, que é um livro de romantasia. Eu não sou muito familiarizada com fantasia no geral, romantasia menos ainda, até porque eu não sou chegada em romance puro mesmo, romance romântico. Não sou chegada, mas de vez em quando eu experimento ler um livro desse tipo. Às vezes para projetos, às vezes porque eu li a sinopse e achei interessante, quis também. Se for nacional, principalmente. Se a autora for acessível, melhor ainda. Porque eu até dei uma conversada com ela ali, tirei umas dúvidas. Gente, ela é super legal e ela responde DM, tá bom? O terceiro livro dessa lista que eu estou falando para vocês é Carta ao Pai de Franz Kafka. Terminei esse livro, anteontem, tá bem fresco e bem recente. Ao contrário de outros livros que eu falei por aqui até agora, que já não são tão difíceis de entender, tanto no sentido da escrita como no sentido da narrativa, esse é. Carta ao Pai, pelo que fala no próprio título, é sim uma carta de verdade, mas ela foi transformada em um texto público. Isso é engraçado e irônico, porque a carta que foi escrita para o pai do autor não foi enviada para ele, mas depois de sua morte, como é muito comum com as narrativas em geral dele serem publicadas depois que ele já tinha falecido, ficou aberta para todo mundo ver, né? Nesse caso, o conteúdo dessa carta ele é bem desabafo mesmo. Então, o Franz ele vai falar sobre como foi a vida dele, principalmente em relação a como o pai afetou a vida dele e o porquê que ele era do jeito que era. Eu acho que esse é o tipo de livro que, assim, estudantes de psicologia devem amar, porque claramente tem muitas coisas que essas pessoas estudam bem identificáveis ali, elas se destacam claramente, você consegue ver sobre o que se trata, bem óbvio. Não é apenas sobre o pai que vai falar dessa carta, mas os outros assuntos que são falados também envolvem o pai, consequentemente. Primeiramente, ele vai falar sobre a criação que o pai deu a ele, que ele chama de educação. E nisso vai caminhando também para o ponto em que ele começa a falar sobre a religião. E esse ponto, para mim, foi um pouco mais difícil de entender. Por quê? Bem nessa parte, eu tinha começado, mas bem pouco mesmo, em casa, e depois eu deixei para continuar durante um trajeto de excursão. E é aí que entra a dificuldade. Eu estava lendo no ônibus e no ônibus as pessoas, eu não sei o que acontece, que elas entram no ônibus e já enlouquecem. Começam a cantar, colocar caixa de som, falar alto, sair gritando, rir muito. Isso é até bom, é legal. Mas ler ouvindo essas coisas, ao invés de participando e não ler nada, é um pouco complicado, né? Porque quando você lê, quando você lê em público, você já está acostumado, porque você tem que lidar com barulho mesmo. Então, não foi tão difícil assim, mas eu acho que talvez tenha sim, não vou mentir, influenciado no quanto que eu compreendi dessa parte. Mas existe aí um ponto também. Eu já não entenderia de qualquer maneira sobre essa religião, porque é o judaísmo. E eu não sei praticamente nada sobre o judaísmo. É claro, eu sei o que se aprende em história, mas o que se aprende em história, ele está focado no objetivo de passar para a matéria, falar sobre a Segunda Guerra Mundial, e depois ir seguindo assuntos que são derivados ou que vieram depois. Então não é especificamente sobre a religião. Eles quase só citam que a religião era do judaísmo e que as pessoas tinham preconceito. E ocorreu toda a perseguição religiosa. Fora isso, eu não sei quase nada. Apesar de que não, ele não vai falar sobre coisas específicas, termos específicos. Ele não vai colocar tanto hebraico ali. Na edição que eu li tem um pouco, tem. Mas eu acho que eram assim, 3 palavras em várias páginas,
só 3 palavras por aí. E no e-book dá para você clicar e ele vai explicar o que é aquilo. Simples, não é nada tão complexo, não vai ter hebraico, que nem eu falei, não vai ter explicação de como a religião funciona, não é isso. Mas eu acho que essa parte religiosa envolve todo um sentimentalismo que para mim não chegou na minha compreensão, não chegou na minha linha de raciocínio exatamente como deveria ter interpretado. Deu para entender? Deu. Entendi tudo? Não. Depois dessa parte, ele começa o tópico sobre casamento. O Franz foi uma pessoa que faleceu cedo, apesar de que no século passado não era tão incomum assim você falecer com 40 anos, 50, 60, mas talvez isso tenha influenciado no tópico casamento. Sei lá, talvez ele tivesse vivido mais um pouco, teria casado, mas não aconteceu. Só que não é simples assim. O casamento, no contexto dele, pelo fato de ele não ter casado, foi visto como uma falha pelas outras pessoas e ele vai desabafar sobre isso, do porquê que isso aconteceu, de as tentativas que ele teve de casar, porque é todo um processo, que nem eu falei sobre o livro É Assim Que Acaba. Foi tudo muito rápido. No caso do Franz, era tudo muito cauteloso e muito pensado, só que era pensado demais até que não acontecia, até que o casamento, o processo era rompido ali. Em conclusão, uma coisa que se destaca no meu pensamento sobre isso é que, cara, essa carta, assim, na íntegra, escrita à mão, devia ser enorme, porque escrita em livro, né, tinha mais de 60 páginas, eu acho, uma coisa do tipo, gente, uau, né, uau. Porque era uma carta, eu acho que era aquela carta de que tudo o que você pensou e ficou acumulado durante anos, né? Na época ele tinha 30 e poucos anos, durante todas aquelas décadas ficou acumulado tudo aquilo e ele resolveu colocar em uma carta só, sabe? E isso porque ele não falou de tudo, ele mesmo deixou claro, olha, tem coisa aqui que eu não vou conseguir falar, tem assuntos que eu não vou querer falar agora, e no final das contas não enviou a carta e também não pôde falar depois, provavelmente. Agora, 2 e-books que eu adquiri em inglês, apesar de eu não estar na vibe de ler em inglês, já era para eu ter começado e terminado esse período de ler alguns livros em inglês. Foi uma experiência que eu fiz com espanhol durante 3 meses. Eu quis ler ao máximo tudo que eu tinha acesso em espanhol e eu fiz isso. Porém, quando chegou no projeto de inglês, eu nem comecei. E até hoje estou esperando ver se eu entro no humor disso de novo. Mas eu não deixei de adquirir conteúdo em inglês, né? Na verdade, 2 são da mesma autora e um eu vou falar daqui a pouco com vocês sobre. Estou falando da autora Virginia Woolf. Cara, assim, a Virginia Woolf, eu assisto booktubers que falam sobre, e no caso eu tô assistindo influencers mesmo, porque existe uma diferença entre produtor de conteúdo e influencer digital. Eu acho que todo influencer digital é produtor de conteúdo, mas nem todo produtor de conteúdo é influencer digital. E eu acho que essa parte, essa diferença, existe por conta de quem assiste. Porque existem muitos produtores de conteúdo que eu assisto, mas eu não me permito deixar influenciar ou simplesmente não acontece. No caso de algumas, acontece e eu deixo levar sim, porque eu confio, né, na opinião da pessoa sobre o livro. Às vezes nem é coisa do meu gosto, mas eu ainda acho que pelo que a pessoa contou eu posso sim gostar e a partir dali vai ser sim do meu gosto. Então isso não acontece com tantas, eu acho que são 2 booktubers que eu assisto que eu vejo que elas leem e logo eu já fico interessada. Eu não vou adquirir, tá? Porque eu não sou do tipo que sai comprando. Apesar do vídeo ser book haul, esse ano eu acho que foi o único ano que eu fiz isso, de comprar mais que um livro no ano, até porque antes eu comprava um a cada 2 anos, né?
Esse ano ele tá um pouco diferente. Acho que é porque as coisas estão mudando, as chances depois não vão ser as mesmas. Então eu tô naquela parte de sentimento de escassez. Provavelmente o ano que vem já não vou estar mais do mesmo jeito. Então não vou comprar mais essas coisas assim. Então eu tô levando numa boa. Eu sinto que tá tudo bem. Recapitulando, que eu dei uma brisada aqui nos pensamentos mais profundos que eu não pretendia trazer à superfície, mas aqui expus para vocês. A Virginia Woolf, pelo que eu sinto dessas pessoas falarem, uma específica, eu tenho a impressão que ela é parecida, a vibe, né, tudo, com a Clarice Lispector. Se eu estou inventando, eu vou descobrir depois, porque eu não comecei a ler nada ainda por enquanto. Eu tô lendo Clarice primeiro, depois que eu passar por todo o processo de ler Clarice, aí eu vou pra Virginia. E eu sinto, eu não sei porquê, mas eu acho que deve ser parecido e que deve ser tão bom quanto, mas eu acho que é importante priorizar o nacional, claro. E assim, pra vocês terem ideia, pra eu começar a ler Clarice, demorou, tá? Que eu comecei a ler esse ano, sendo que desde 2022 eu tô nessa de querer ler, porque eu sou assim também. Eu quero as coisas, mas eu demoro muito pra decidir, e depois de decidir, ainda realmente adquirir o negócio ou começar a ler, enfim. Porque às vezes eu leio, às vezes não, na maioria delas eu leio por biblioteca, que eu prefiro até. Como eu falo, não sou muito de consumir. Então eu acho que até eu ler Virginia pode demorar. Talvez, depois de terminar de ler Clarice, eu goste tanto da ideia que já engate logo em seguida. Mas pode demorar um pouco sim. Os títulos são To the Lighthouse ou Ao Farol e Mrs. Dalloway, que em português tá a mesma coisa. Se eu disser para vocês que eu sei sobre o que está falando, é mentira. Eu sei sobre a escrita, né? Tem muito fluxo de consciência, tem muita inspiração na vida da autora mesmo. Se eu não me engano, o livro que tem mais disso é Orlando. É Orlando. Pois é. A Orlando eu não tenho acesso, né? Infelizmente. Quem sabe um dia, quem sabe quando eu começar a ler, eu pense sobre isso. Como eu vou ter acesso. Talvez eu até encontre uma biblioteca antes mesmo de pensar em adquirir algo, pedir emprestado. Mas eu também tenho acesso às ondas na biblioteca e eu não vou pegar por enquanto. É melhor quando eu começar o projeto, né? Só tem como imaginar. Isso é muito bom. Eu gosto também de imaginar como vai ser a experiência de ler certos autores ou certos títulos específicos. Isso pode gerar uma expectativa, e eu não gosto de expectativa, mas eu gosto de pensar como vai ser a experiência. Então tem que tomar cuidado com a linha tênue também, porque eu não quero me decepcionar. O terceiro em inglês ao qual me referi é Kristin Leversdatter, que é uma indicação dessa outra das booktubers que eu tô falando. No caso, foi o seguinte, né? É o evento de todo leitor. O e-book tava de graça, eu fui lá e peguei. Acabou. Acabou a história de como que esse e-book veio parar comigo. A Queen falou nos stories sobre, e pelo que eu entendi, quase nada da narrativa é um romance de formação, focado em uma mulher. Nesse caso tem vários volumes, eu consegui pegar o volume 1, que era o único que estava disponível gratuito. Se eu ler e gostar mesmo, aí quem sabe eu continue. Porque não dá, né, pra ler um volume só e não terminar a história. Ainda mais de formação, fica complicado. Agora sim, vamos aos livros físicos, que são 3. Realmente, vocês estão vendo que a diferença, né, de e-book para livro físico em quantidade é bastante, porque eu prefiro, eu estou acostumada, eu acho bem melhor. Inclusive, foi uma escolha que eu fiz há uns anos atrás, quando eu comprei o Kindle. Vamos lá, começando por O Falecido Mattia Pascal. Tem um pouco sobre ele em outro vídeo que eu vou deixar nos cards e na descrição, que foi pro vlog da Unesp. Eu fui na faculdade, e é uma faculdade que tem uma editora própria.
Apesar desse ser um clássico, eu nunca tinha escutado falar. Eu comecei a ler já, pausei um pouco, porque eu tive que ler outras coisas, por questão de prazo, mas eu já estava gostando bastante. Pelo que eu disse, nunca ouvi falar antes, mas eu já tô ficando bem interessada. Nesse caso, por ser um clássico, você já espera que a escrita é um pouquinho mais, né, daquele jeito que exige interpretação. Só que eu não acho que é tanto assim nesse caso. Ele é um clássico italiano, pelo que eu entendo do nome, imagino que seja. Então talvez esse seja mais um motivo para eu não conhecer antes. Nesse caso, a sinopse é curtinha, então vale a pena ler para você entender sobre o que se trata. O que alguém faria se tivesse a chance de nascer de novo, de ser quem quisesse, em meio ao embate entre identidade e sociedade, passado e possibilidades de futuro? Ele me atraiu bastante justamente sobre isso, uma segunda chance, poder consertar as coisas, poder reparar os erros. Isso é uma coisa que me interessa bastante. Quando eu era criança, eu pensava demais sobre isso, sobre nascer de novo, sobre nascer de uma outra forma, sobre nascer diferente, sobre mudar as coisas, sobre reiniciar tudo. Eu pensava bastante quando eu era criança. Hoje em dia eu deixei de pensar sobre o assunto, porque são muitas coisas para pensar, então não tem tempo para tudo, mas ainda sabe, aquilo que fica no fundinho da nossa cabeça ainda tem um interesse, então, e pretendo muito ler esse aqui e eu sinto que eu vou gostar, mas é aquilo, não pode criar expectativa também. Pelo que eu já comecei a ler, o próprio protagonista, ele solta assim alguns spoilers do que vai acontecer mais pra frente. Então ele fala: "Olha, eu já tive a chance de renascer 2 vezes". Então dá a entender que ele vai ter 3 vidas aqui. Então isso me faz presumir que ele tem outra chance, mas que existe um limite, que ele não é aquilo de imortal, não é nesse sentido a história, e também não é aquilo de que a qualquer momento você pode começar de novo. Eu acho que existe uma certa quantidade pré-determinada de que ele vai poder tentar de novo. Isso me lembra até que eu falei para vocês que eu não sei muito, né, sobre as narrativas da Virginia Woolf em si, para resumir, mas eu me lembro que em Orlando, se eu não me engano, já vai ser uma pegada parecida, só que essa parte do funcionamento de tentar de novo, tentar diferente, mudar as coisas, ou viver mais e aprender com a vivência, vai ser um pouco diferente nesse sentido, que, se eu não me engano, o Orlando, ele pode viver vários séculos, né? Eu não sei se existe um limite, se existe uma condição para isso, como exatamente ocorre, mas se eu não me engano, o Orlando, ele vive durante vários séculos diferentes, e é óbvio que isso vai impactar nas coisas. É óbvio que conforme um século vai passando, ele vai ter que acompanhar isso, essas mudanças de tempo. Eu penso, né, de uma maneira um pouco mais simples, e agora sobre a vida real, como deve ser nascer num século, atravessar para outro e continuar vivendo ainda por bastante tempo. Como deve ser ver as mudanças das coisas, sabe? Para você se acostumar tudo de novo. Como os nossos avós, por exemplo, que nasceram no século passado e quando eles continuam vivos, né, na condição em que eles seguem vivendo aí, eles têm que se acostumar tudo de novo, né? Tudo diferente, tem que aprender, por exemplo, a usar celular, e eles têm um pouco mais de dificuldade. E eu sinto como se eu tivesse nascido sabendo. Sinto que não, porque no ano em que eu nasci, o celular ainda era aquele com tecladinho e a tela não era touchscreen. E eu demorei muito para ter celular. Só que a partir do momento em que eu segurei na mão, parecia que eu sabia exatamente o que fazer. E não sabia. Mas no caso dos nossos avós não é assim. Você entrega o celular na mão e a pessoa não sabe como usa o botão de ligar. Então é isso que eu fico pensando. Provavelmente eu não vou poder ter essa experiência, porque eu nasci muito cedo no meu século 21. Então eu acho que provavelmente a chance é baixa de eu passar para o século que vem, o 22. Mas eu penso, deve ser muito interessante assim. Mesmo para quem nasce nos anos 90, atravessa os 2000 e tá vivendo 2010, 2020 e por frente, mesmo assim, deve ser muito louco isso, não é? E não, isso não é ser eterno, não é
viver imortal, não é ter uma segunda chance, mas já é uma experiência muito louca, não é? Bom, novamente divagando aqui, vamos seguir que ainda temos mais 2 livros para falar sobre. Aqui eu vou dar uma leve recapitulada em As Correntes Obscuras da Luz, porque tem a ver com esse livro aqui, O Primeiro Amor de uma Camponesa, que é da Geisiana Campos, que foi uma das responsáveis por organizar a LC de As Correntes Obscuras da Luz, e eu ganhei esse livro dela através de um dos sorteios de dinâmicas que nós tivemos na LC. Fiquei super feliz de ter ganhado. Inclusive, ele veio com alguns brindezinhos e uma dedicatória aqui. Eu amei quando veio, não estava esperando essa parte. Pelo título e pela imagenzinha que vocês conseguem perceber, que é sobre romance romântico. Como eu já disse, não é do meu costume, mas eu de vez em quando dou uma chance. E é claro que eu vou dar uma chance para esse aqui. Eu achei ele super fofo. Essa capa, ele tem uma vibe de algumas edições de Orgulho e Preconceito. E por falar camponesa, me dá a entender que é uma narrativa de época. E eu gosto de narrativa de época. Quando eu era mais nova, assim, lá pela pré-adolescência, eu adorava assistir narrativa de época. Eu nunca tive a oportunidade de ler. Se eu não me engano, até hoje não tive, mas pretendo. É porque eu já saí um pouco da vibe da fase, né? Que eu gostava bastante. Mas eu lembro que assistia, por exemplo, Reign, Reinado, que tava na Netflix na época. E eu amava aquela série demais. Adoro essas coisas retrô, que resgatam coisas dos tempos passados. Adoro assistir esse tipo de narrativa. E se for o caso, eu acho que também vai ser muito boa a experiência, não só por ler algo que eu não tenho costume, porque eu não sou tão fã, mas também para resgatar vibes que eu tive há tempos atrás. Para finalizar, o último que eu comprei, e esse aqui foi o que eu mais quis, na verdade, de todos. Não o título específico, mas como eu falei para vocês, estou com um projeto para ler todos os títulos que estão presentes no box de comemoração a 100 anos de Clarice Lispector, e esse aqui é um deles. Quando eu vou numa livraria, não sei se já falei para vocês, eu fico bastante tempo ali. Geralmente é 1 hora. E às vezes eu já até sei o que eu vou comprar. Mas mesmo assim eu fico dando uma olhada para ter certeza das coisas. Como eu falo para vocês, consumo consciente. Então é importante você avaliar, porque às vezes você compra, não deu 5 minutos que você tá com o negócio na mão, você pensa, devia ter comprado outra coisa, me arrependi, não era bem isso que eu queria, pensei que era de um jeito, mas já tô vendo aqui na minha mão que é de outro. E para não rolar essas coisas, eu demoro bastante. E não é porque eu sou uma pessoa indecisa não, tá? Às vezes eu vou com o negócio em mente, mas chegando lá, eu avalio mesmo assim. Nesse caso, não tinha um título em mente, porém, antes eu me preparei já sabendo que eu passaria no shopping, consequentemente teria uma livraria lá dentro. Já fiz uma lista de preços dos livros de Clarice que estão faltando e que eu não tenho acesso em biblioteca, porque os que eu tenho acesso eu já nem vou colocar na conta, né? Fiz ali uma tabela de preços e esse daqui é um dos mais baratos, tá? Então, por isso que ele tava ali no radar para escolher. Tinha outros que eram mais baratos que esse, eu acho, inclusive uns 3 outros títulos. Porém, lá na hora eu só achei 2. E calhou de serem 2 que eu não tava com tanto interesse assim. E eu tô precisando ler um pouco mais rápido. Então eu escolhi esse, que é um preço um pouquinho mais acima, ainda mais ou menos na faixa. Então não fugiu tanto do que eu tava planejando. E eu acho que ele vai me interessar mais. E ele é curto, então eu vou enrolar menos para ler. Isso é porque o livro que tá principalmente no meu radar, ele era, se eu não me engano, uma crônica. E uma crônica é uma narrativa, para quem não sabe, ou já ouvi falar, mas não lembra do que se trata, que foca em fazer crítica social, tá? Então, assim, faz parte da Clarice? Faz, porque ela publicava em jornal, né? Ela não tô falando no sentido de matéria jornalística, mas as narrativas, os textos dela eram publicados em jornal primeiramente, para depois serem livros. Então, é óbvio, faz parte ela escrever crônica, faz todo sentido, que é comum para quem escreve para jornal. Porém, eu acho que eu não estou no momento de ler livro com tanta complexidade assim. E qualquer livro da Clarice vai ser complexo. Porém, eu acho que eu não
não devo procurar agora, nesse momento da minha vida, querer o mais complexo do complexo, sabe? Se o mínimo já vai ser difícil, por que eu vou querer dificultar mais, né? Então eu pensei, por mim, por minha paz, pelo processo do experimento que eu tô fazendo, da experiência, é melhor escolher um que eu acho que não vai ser o mais difícil de todos, que está disponível aqui e de acordo com o orçamento aqui. E eu espero que seja o que eu falei, porque se não for, eu vou sofrer e vai ser difícil. Porém, nunca foi fácil, né? Então, vamos aí. Como a maioria dos livros da Clarice, não li sinopse, não sei do que é e não quero saber. Eu só vou fazer isso quando começar, porque isso deixa a experiência muito melhor. Apesar de que no começo, como eu falei pra vocês, eu crio um projeto e eu demoro muito pra começar, porque eu fico avaliando as coisas. Naquele começo, bem antes de eu pegar um livro na mão, eu pesquisava, nossa, qual que é o melhor livro pra começar a ler Clarice Lispector? Porque todo mundo sabe que é difícil mesmo quem não leu. Qual é o melhor e por onde começar, o que é mais indicado para iniciantes, para quem não está acostumado com fluxo de consciência e tal. E agora que eu já comecei a ler, já li bastante alguns, eu acho que o melhor é ler na surpresa mesmo. Não por questão de spoiler, porque é difícil dar um spoiler de um livro dela. É difícil mesmo. Livro da Clarice, mesmo que você leia só um, não faça tudo isso, essa loucura que eu fui inventar de fazer. É uma experiência. Então, assim, é um livro difícil de você falar, olha, acontece isso, e depois quando a pessoa lê já não tem mais graça. Não, dificilmente acontece isso com o livro dela. Só que eu acho que se não existe uma forma de resumir um livro dela, pra que ficar procurando saber do que é? Eu acho que é muito mais racional ler logo, sabe? E descobrir no processo do que querer adiantar as coisas e querer prever partes da narrativa. Eu acho que não tem necessidade nesse tipo de livro, principalmente. Então é isso que eu vou fazer. Inclusive, já pedi uma licencinha que eu tenho que ler mais uma coisa, gente. Até o próximo vídeo. Tô com um pouquinho de pressa.